Pedagogia sistêmica. Hoje eu quero trocar algo com você nesse sentido. Eu quero te trazer algumas informações nesse sentido. Mas antes de falar de pedagogia sistêmica, eu queria te trazer uma curiosidade. Na verdade, contar uma história que eu considero que ela seja bem curiosa. Há um tempo atrás, um amigo meu que é da área de exatas, eu tenho muitos amigos na área de exatas, porque eu vim da área de exatas. Eu vim lá da mecânica e fiz toda a minha transformação até que eu chegasse aqui. Esse amigo meu, ele me pergunta uma coisa que foi interessante. Ele dizia o seguinte: pô, será que agora tudo é sistêmico? Educação sistêmica, pedagogia sistêmica, saúde sistêmica, direito sistêmico, tudo é sistêmico? Pô, será que é igual o negócio do coaching? Porque tem coaching disso, tem coaching daquilo. Não. Há uma diferença enorme aqui. Há uma diferença enorme aqui. A diferença é que nós não estamos criando absolutamente nada, e eu disse isso para ele. Nós estamos apenas, e tão somente apenas, olhando para aquilo que nós sempre olhamos, uma visão sistêmica agora. É só isso. É só uma maneira de dizer que nós estamos olhando para algo com uma visão sistêmica, levando em consideração os sistemas como um todo. E veja que, quando a gente fala isso, o próprio Bert Hellinger, os demais consteladores, todos esses que trabalham trazendo informações aqui na internet, o que eles estão oferecendo? É a possibilidade que a gente possa começar a olhar através dos sistemas, e todos, de uma forma ou de outra, se apoiam em algo que é bem científico, que é a teoria geral dos sistemas de Ludwig von Bertalanffy. E ninguém vai ser indicado a um prêmio Nobel à toa, né? Eu acho que ninguém é maluco de indicar ninguém ao prêmio Nobel se aquilo não tivesse sentido, se aquilo não fizesse sentido, e se o mundo não pudesse crescer tanto, evoluir tanto a partir de uma determinada ciência. Então, tem um fundo científico em tudo isso e certamente que tem uma visão diferenciada que nos expande e nos faz ter condições de criar uma outra maneira de olhar para algo que a gente sempre olhou. Então é isso, né? E para falar de pedagogia sistêmica, nós precisamos começar primeiro pela educação. Educar. O que é educar? O que é educação? Eu gosto sempre de olhar para a etimologia das palavras. Por que eu gosto de olhar para a etimologia das palavras? Só o fato de olhar para a etimologia das palavras já nos transporta para uma história. É sempre assim. Nada começou do nada. Tudo tem um começo. Tudo teve um princípio ali. Tudo tem um ponto de partida. Então, se você olhar para a etimologia da palavra, a própria etimologia da palavra educação nos demonstra algo. O que é educar? Educar é nutrir alguém, é conduzir alguém de alguma forma, é alimentar alguém de alguma forma. Então, um educador, vamos falar sobre educador, um educador, o que ele faz? Ele está alimentando alguém. Está alimentando alguém com conhecimento. E tem algo bonito aqui, muito bonito nesse sentido. Que é o seguinte, e aí tem algo que é inegável também. Por que é inegável que a gente tenha que olhar para a história? E por que é inegável que a gente se lembre das crianças, principalmente das crianças quando a gente fala de educação? Porque educação tem sempre a ver com o futuro. A educação, ela utiliza as referências do passado. Ela utiliza o passado como um instrumento que possa alavancar o sujeito para o futuro. É isso que a educação faz. Quando a gente oferece aqui, como eu estou te oferecendo uma informação, essa informação que está chegando aqui, ela é a possibilidade de, a partir daqui, a gente se alavancar, a gente criar condições de ir além, de olhar além. E é isso que as constelações trouxeram, e principalmente a terapia sistêmica trouxe. A grande possibilidade da gente avançar, da gente olhar além, sem deixar de olhar para a história, sem deixar de olhar para a biografia. Até porque é um fato. Você chegou onde você chegou, você que está aí do outro lado, você chegou onde você chegou, com o seu trabalho, com sua família, com suas coisas, através da sua própria biografia. Eu também. A história é importante para isso. E eu vou falar um pouquinho da história do Brasil quando eu falo de educação e de pedagogia sistêmica. Sabe, na nossa formação, a gente aborda muito essa questão da pedagogia sistêmica, da educação sistêmica, de uma forma bem mais profunda do que nesse vídeo, obviamente. E por que a gente aborda isso? Porque isso nos dá condições, de fato, de ir além, até com o nosso trabalho dentro da própria constelação, dentro daquilo que a gente faz hoje. Então, quando se fala de educação, nós estamos falando de nutrir alguém, e quando a gente pensa em criança, a educação, o que ela faz?
ela oferece para a gente a possibilidade de passar da potência para o ato. O que isso significa? Que eu vou sair de um potencial para ir para uma ação concreta. Então, um educador, ele oferece para você uma possibilidade de você sair de algo que era só potencial em si e seguir em frente para o ato em si, para a ação, para a concretização de algo. Não importa o que seja esse algo. Quando eu digo que não importa o que seja esse algo, esse vídeo talvez te ofereça uma possibilidade de ir em frente e passar para algo diferente até daquilo que eu estou falando, mas talvez traga elementos de reflexão, pontos de reflexão, onde você diga assim, bom, nunca tinha pensado nisso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso trabalhar com isso, posso trabalhar com aquilo, ou posso oferecer mais dentro do meu trabalho. Entende? Um educador é isso que ele faz. Ele tira alguém do potencial, leva para o ato. Ele tira alguém do virtual e leva para o real, para o mundo real. As constelações sistêmicas e familiares, elas trabalham com aquilo que é fato, com aquilo que é real. E isso talvez seja o mais importante. Então veja, pensamos em nutrir algo, nutrir alguém. Pensamos em alimentar alguém. Uma criança, uma outra pessoa, quando falamos de educação. Quando falamos de pedagogia, né? Então o que é pedagogia? Porque muitas pessoas falam de pedagogia, 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 pedagogia. E às vezes a gente nem para pensar o que é pedagogia. Pedagogia, vamos olhar para a etimologia da palavra de novo. Pedagogia significa, de uma forma muito mais profunda, conduzir alguém. A palavra pedagogia vem de paidos, que seria criança, lá em grego, e agoge, que seria condução, ou seja, conduzir uma criança. Mas dentro de um olhar sistêmico, isso que é muito legal agora, significa o seguinte, significa que o grande e o pequeno, vamos tomar como grande e o pequeno, porque talvez seja mais interessante para a gente. Significa que a ordem e hierarquia, se ela for bem respeitada, ela nos dá condições de seguir em frente. A palavra alunos, na sua etimologia, vem de alguém que seria aquele que se alimenta do seio, que toma do seio da mãe. Olha que bonito, vai tomar do seio da mãe. Então, quando a gente fala de pedagogia, a gente está falando disso, de conduzir agora a criança, de nutrir esta criança. Então, conduzir a criança, então a pedagogia vai criar instrumentos, então é isso que a pedagogia faz, cria instrumentos e condições para conduzir essa criança, ou seja, para o grande conduzir o pequeno para um melhor caminho, para uma melhor posição, para uma visão diferenciada. Além do que, no ato de educar em si, o que nós estamos fazendo? Estamos alimentando alguém de uma forma positiva para que ele possa pensar diferencialmente naquilo que ele pode fazer em relação à sua própria vida e como ele pode colaborar com esse mundo novo. O mundo mudou, é inegável que o mundo mudou. A gente vive hoje um bombardeio de informações que a gente nunca pensou que iria vivenciar. As crianças hoje, elas recebem na idade em que elas hoje entram na escola, elas estão recebendo isso comprovadamente. Não estou tirando da minha cabeça, não é tudo coisa que está inventando. Não estou inventando nada. Basta você pesquisar que você vai chegar nisso que eu estou te falando. Não vou trazer dados e tabelas, porque não interessa. Interessa que você reflita. Aqui o que eu quero é que você reflita só. Você refletir vai ser maravilhoso, né? Então, quando a gente fala de uma criança hoje, na idade escolar, assim, que ela acabou de entrar na escola, as pesquisas demonstram que essa criança recebe muito mais informações do que um homem recebia há 20 anos atrás, com 40 anos de idade. Ela vai receber uma carga de informações tão grande ao longo da sua vida que vai ser muito maior do que qualquer outro ser humano recebeu até hoje. Você tem ideia? Então imagina, se a gente para pensar sobre isso, é sinal de que o sistema está se movimentando. Esse sistema maior, esse metasistema onde nós vivemos, ele está se movimentando, está exigindo de cada um de nós uma postura diferenciada. Uma postura que leve em consideração os sistemas, todos os sistemas. O metasistema, então só para relembrar o que é o metasistema, esse sistema maior no qual nós nos encontramos agora envolvidos, incluídos, nós temos um metasistema que podemos tomar como metasistema
o universo e os seus subsistemas. Dentro dos subsistemas, galáxias, planetas, etc. e tal. Podemos tomar também como metasistema o nosso planeta e como subsistemas, os sistemas que estão ali, que seriam os países, etc. Quando a gente pensa ainda dentro dessa questão da pedagogia, por isso que eu te falei, então, veja, nós precisamos primeiro levar em consideração isso, que a gente não pode esquecer nunca que existem os sistemas e que esses sistemas, eles agem com uma série de influências sobre o movimento que está acontecendo ali dentro. Então, de alguma maneira, as escolas estão mudando e é necessário que a gente tenha uma visão ampliada das coisas, que leve em consideração esse movimento sistêmico como um todo. Entendendo que, eu sou um sistema, como pessoa eu sou um sistema, mas faço parte de eu sou um subsistema de um outro sistema, que é um sistema formado por um relacionamento de casal, que são os meus pais, que na verdade formaram uma família. Então, eu faço parte da minha família, eu tenho uma família de origem, meu pai tem a família dele, e assim a gente vai crescendo dentro dos sistemas com tudo aquilo que afeta as pessoas que estão ali dentro. As crianças estão sendo afetadas de uma outra maneira hoje, por esse sistema maior, por essa quantidade imensa de informações que a gente vive. E se a gente não levar em consideração a família das crianças, então a gente precisa primeiro olhar para a cultura. Então, nós, quando falamos de cultura, tem a cultura da escola, tem a cultura do país, tem uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração. Mas tem uma outra questão ainda que é importante dentro desse processo e que a gente também não pode negar de forma nenhuma, que é a interação dessas culturas, dessas mais variadas culturas, e como isso pode impactar a vida dessas crianças. Então veja, de um lado, você tem todos os elementos que influenciam essa criança naquela quantidade de informações que ela está recebendo. Do outro lado, você tem alguém que cumpre um papel, que caminhará ao lado dessa criança, que é o seu professor, que vai nutri-la. Mas esse professor está sujeito a todas essas coisas também. Na contrapartida, você tem a família desta criança, que traz questões culturais para essa criança e traz impactos também para essa criança. Então, quando nós trazemos essa visão sistêmica para dentro das escolas, o que a gente quer trazer é o seguinte: precisamos olhar para toda essa complexidade e precisamos olhar para algo extremamente complexo também, que faz parte da vida dos professores, e quem for professor que comente aqui embaixo. Por favor, deixe o seu comentário. Nós moramos num país, e nós não podemos negar isso, que nosso país, ele sempre foi um país de exploração e não um país de colonização. Começamos a nossa vida com exploração, sendo explorados. Nós começamos esse país tirando coisas deste país e mandando para fora. Nós começamos este país excluindo os habitantes desse país. A gente levava as riquezas para fora. Hoje não é diferente aquilo que acontece. Quantas pessoas vêm para cá, querem tirar as riquezas e levar para fora? Quantas pessoas não levam em consideração a nossa própria história e a nossa própria raiz? Foi confundido nesse país, o poder foi confundido com algo ruim dentro desse país. Então, as crianças, elas não puderam tomar esse poder. E o poder é só ter a condição de fazer, a condição de. Isso é poder, mas poder virou sinônimo de força bruta. Nós olhamos para a história. Então a história é importante, virou sinônimo de força bruta, não podemos esquecer isso. E tem uma outra coisa também. A escola sempre foi aqui vista no nosso país, e nada contra as escolas particulares, absolutamente nada. Veja que, para começar a falar de pedagogia sistêmica, a gente tem que se estender muito, mas eu quero te trazer um panorama geral, pelo menos. Então, nós começamos a história nesse país dizendo o seguinte, que a escola pública ela não é tão boa. Muitas pessoas querem colocar os seus filhos numa escola particular. E aqui eu não estou nem defendendo escola particular nem escola pública, eu estou defendendo que a gente tem uma visão ainda distorcida e deturpada de poder, de educação, distorcida e deturpada das exclusões que aconteceram. Então hoje, quando se fala de pedagogia sistêmica, existem muitos estudiosos trabalhando em cima disso,
grandes professores trabalhando em cima disso. O que eles estão fazendo? Eles estão trazendo uma visão sistêmica, uma nova visão para dentro de algo que já existe há muito tempo, mas levando em consideração todos esses aspectos. Não apenas chegar lá e dizer, esse é o conteúdo, pega aí e veja o que você faz. Não, há uma preocupação em nutrir de forma diferente. É só isso. É só uma preocupação em uma nutrição diferenciada. Eu espero que tenha, de alguma maneira, te ajudado e dado uma ideia, pequena ideia sobre o que é pedagogia sistêmica. Se você quiser que eu fale mais sobre pedagogia sistêmica ou algum dos aspectos específicos que eu falei aqui, comenta aí embaixo, fala de algo que você gostaria que eu falasse. Tem muito conteúdo dentro da nossa formação e muitas coisas eu posso trazer aqui ainda para você, tá bom? Fique à vontade para me sugerir outros temas, para falar de algumas outras coisas. Professores, comentem, por favor. Falem mais sobre as dificuldades que os professores enfrentam nesse país. E lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações e compartilhe o vídeo, tá bom? Então tá aqui, ó, uma playlist para você falando sobre constelações no dia a dia e uma outra playlist aqui falando sobre terapia no nosso dia a dia, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!